Fala, galerinha! E aí? Beleza? Bom, moçada, a gente vai terminar finalmente o tal do ciclo celular. Não esquece que a gente já falou, quando a gente falou de ciclo celular, a gente falou das duas fases, da intérfase e a fase de divisão celular. A intérfase a gente dividiu G1, S e G2. Aí a gente discutiu o que acontece em cada uma delas, né? Essas fases. Aí a gente entrou nas divisões celulares, falou tudo de meiose, né? Fase a fase, função, falou tudo. Isso. Depois a gente falou de meiose, mais complicadinho, falei para você esquecer mais complicado, né? Não foi fácil, muito bonito, inclusive. E depois de terminado meiose, agora a gente vai ver meiose na prática, né? Nós falamos que meiose é uma divisão celular tão esquisita, tão esquifosa, que ela serve basicamente para duas coisas, né? Para formar gameta em animal e formar espora em vegetal, não é isso? Então, a gente vai usar a gametogênese animal como uma referência de meiose. É lógico, eu acho que você já está esperando isso, né, galera? Que quando a gente estiver falando de gametogênese, existe toda uma parte de controle hormonal por trás disso, hipófise, FSH, LH, hormônios, né? Quando a gente está falando de ciclo menstrual, de estrógeno, progesterona, estiver falando de testosterona, traduzir. A parte legal do controle da reprodução, que é a parte hormonal, não está nessa aula, viu, galera? Essa aula é da parte celular, nós estamos no curso de citologia. Então, está na parte celular da coisa, fechou? Então, tá bom. Então, vamos falar de gametogênese com vocês. Vamos chamar a nossa apresentaçãozinha aqui. Falar de gametogênese com vocês e salientando, igual eu falei, né, que a nossa ideia é falar da parte celular da coisa. Bicho, não acha que é fácil, que não é não, tá bom? Mas eu te juro que essa vai ser a última parte desse ciclo celular, que é uma parte difícil, que é uma parte pesada, chata, que depois vai ficar bem mais leve, bem mais tranquilo, tá? Então, relaxa, só para a gente terminar esse assunto aqui, tá bom? Nada de desespero, tá bom? E não precisa falar para vocês o tanto que mitose e meiose caem no vestibular e você precisa estar preparado, né, galera? Não pode bobear, não é isso? Quem passa sabe mitose e meiose, sabe gametogênese. Então, vamos lá? Então, vamos lá, galera. Gametogênese, portanto. Como o próprio nome já diz, o que quer dizer gametogênese? É o processo de formação dos gametas, AVA. É a seção AVA da aula. É lógico, né, galera? Gametogênese serve para formar gameta. Outra parte lógica. Se eu estou falando em gameta, existem dois processos. A formação do gameta masculino, que é a espermatogênese, e a formação do gameta feminino, que é a tal da ovulogênese. Fechou? Então, o que a gente vai falar? Vai fazer? Vai trabalhar cada um deles separado, tá bom? Para não confundir a cabecinha de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar com a mais simples, que é a espermatogênese. Que aí depois você já vai pegar uma base para entender melhor a ovulogênese depois. Beleza? Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Espermatogênese. O próprio nome já está dizendo, perdão, o que é. Então, tá lá. Processo responsável pela formação dos gametas masculinos. Qual que é a gônada? A gônada, galera, é o órgão responsável pela formação do gameta e de parte dos hormônios sexuais. A gônada masculina são os testículos, né? Quais são os hormônios envolvidos? FSH, LH e testosterona. Esses são os três principais, tá bom? Mas isso daqui você vai ver no sistema endócrino, né? Na fisiologia da reprodução, que você vai aprender como é que esses hormônios aqui vão influenciar e controlar o processo da gametogênese masculina. Falou? Relaxa. A nossa ideia é mostrar a célula, igual eu já falei para vocês. Bom, isso aqui é o sistema reprodutor, um esqueminha do sistema reprodutor masculino, né? Então, eu tenho o pênis, né? Eu tenho a próstata, eu tenho a vesícula seminal, isso aqui é a bexiga, né? A próstata está aqui embaixo, o testículo, o epidídimo, né? Isso aqui é um corte, né, transversal do sistema reprodutor masculino.
O testículo está aqui, ó, fica dentro da bolsa escrotal, né? E se nós fizermos um corte no testículo, você vai ver que, nesse corte, eu vou ver vários tubinhos retorcidos, contorcidos aqui, né? Que nós vamos chamar de, ó, como você está vendo, esse é o testículo, esqueci de passar, né? O epidídimo aqui, que é a bolsinha onde vai guardar os espermatozoides que estão sendo produzidos 24 horas por dia, não é isso? Nos túbulos seminíferos, que vocês estão vendo aqui, ó. Esses túbulos seminíferos, esse tudo retorcidinho aqui, eles foram aumentados aqui para você conseguir ver. E é na parede desse, ó, vocês prestaram atenção no que eu falei? É na parede desses túbulos seminíferos que será formado os gametas masculinos, né? As células em divisão, mitose e meiose, vai acontecer das duas aqui, vão dar origem aos espermatozoides, que vocês estão vendo aqui, ó, eles vão se encaminhar dentro desses túbulos seminíferos e vão ser armazenados temporariamente dentro desse epidídimo até que você tenha orgasmo. Para que você tenha orgasmo, você controla e coloca 99% dos espermatozoides que estavam presos aqui para fora. Fechou? Bom, isso aqui é só também uma partinha fisiológica para vocês entenderem onde o milagre está acontecendo, não é isso? Tá bom. Isso é o esqueminha da nossa gametogênese masculina, da nossa espermatogênese, tá bom? Se você for olhar assim, ó, de fora a fora, você fala assim, nossa, o que é isso? Essas fases, esses nomes, isso daqui. Cara, relaxa. O que o tio Zizo fez? Eu vou dividir isso aqui fase a fase para você, tá bom? Vamos discutir a primeira fase, a segunda, a terceira e a quarta. E aí vai ficar fácil de você entender, tá bom? A gente vai começar aqui, vai sair aqui embaixo e você vai saber tudo. Relaxa, beleza? Então vamos lá. Vamos começar com a primeira fase, o período de germinativo ou simplesmente da multiplicação, tá bom? Germinativo ou de multiplicação. Tem início durante a vida intrauterina. Você ainda é um bebê, né? Você está formando os seus testículos, né? E você e se prolonga praticamente por toda a vida do cara. Até mesmo 6 horas depois da morte do cara, ele ainda está fazendo espermatozoides, tá bom? Então, a espermatogênese ela começa durante a vida uterina e vai durante toda a vida do cara. As células primordiais dos testículos, que são células diploides, aumenta em quantidade por mitose, escreve aqui, ó, aumenta em quantidade, você puxa uma flechinha e escreve assim, mitose, já está escrito já, por mitoses consecutivas, formando as espermatogônias. Então, vamos voltar lá? Vamos, ó, é isso que está acontecendo, né? As células germinativas, elas se dividem por mitose e vão formar as espermatogônias. Beleza? Tá bom. E aí, depois? Aí nós vamos agora para a segunda fase, que é essa fase aqui de baixo. Ah lá, ó. De novo. Nós paramos em espermatogônia, não foi? Foi. Então, agora, o que é que vai acontecer? O período do crescimento, aonde cada espermatogônia formada, né, vai passar por esse período do crescimento e vai formar essa célula chamada espermatócito 1, que ainda é diploide. Ó. Essa célula era diploide, sofre uma mitose. Você lembra que a mitose é conservativa, vai manter o número de cromossomos, continua diploide, continua diploide, continua diploide, até aqui é diploide. Tudo isso aqui é diploide. Tá bom? O que acontece nessa fase do crescimento? Você está vendo, ó, uma diferenciação e pequeno aumento do volume dos citoplasmas das espermatogônias as converte em espermatócitos de primeira ordem, também chamados de espermatócitos primário ou espermatócito 1, também diploides. Tudo isso eu já falei para vocês, ó, né? Ela vai crescer, ela vai sofrer uma pequena diferenciação aqui e vai deixar de ser chamada de espermatogônia e passa a ser chamada de espermatócito 1. Pelo amor de Deus, repare que não existe divisão celular aqui, só uma diferenciação dessa célula se diferenciar na outra célula. Então, agora nós vamos para a terceira fase. Vocês estão vendo que não é tão difícil. O que acontece com essa espermatogônia? É ela que vai entrar na fase da meiose. Tá? Da meiose. Cada espermatogônia ela entra na meiose,
vai passar pela primeira fase da meiose, e aí cada célula resultante da primeira fase da meiose vai passar pela segunda fase da meiose. Essa célula, que é uma célula 2N, chamada espermatócito primário, sofre a primeira fase da meiose. Aí essas células, resultantes da primeira fase da meiose, a gente chama de espermatócito 2, ou espermatócito secundário, ou espermatócito segunda ordem, tudo a mesma coisa. Reparem que a quantidade de cromossomos diminui à metade, que a fase reducional da meiose é a meiose 1, não é isso? Você já aprendeu isso na aula de meiose, né? Aí cada espermatócito 2, ou esse, aliás, os dois vão, né? Um ou outro não, os dois vão sofrer a segunda parte da meiose. Esse vai sofrer a segunda parte e esse vai sofrer a segunda parte. Então, cada espermatócito 2 vai dar origem a duas espermátides. Espermatócito 2, duas espermátides. Espermatócito 2, duas espermátides. Só que você não esquece, se você não lembrar o que eu vou falar agora, volta lá na aula de meiose, tá? Aqui eu tinha o número 2N de cromossomos e os cromossomos estavam duplicados. Aqui eu tenho o número N de cromossomos e os cromossomos continuam duplicados. Aqui eu vou manter o mesmo número N daqui, o mesmo número N que aqui, só que aqui os cromossomos já se separaram, estavam duplicados, já separaram as duas cromátides, então eu tenho aqui o cromossomo filamentoso, número N, e o cromossomo filamentoso. Valeu. E aí, então está escrito lá, ó, corresponde ao período de ocorrência da meiose, já falei, né? Depois da primeira divisão meiótica, cada espermatócito de primeira ordem origina dois espermatócitos de segunda ordem. Espermatócito de segunda ordem, espermatócito 2, né? Que já são atuais. Eu falei isso para vocês. Com a ocorrência da segunda parte da meiose, da divisão meiótica, os dois espermatócitos de segunda ordem originam, cada um deles, duas espermátides, que também são haploides. Cada um deles gera 2, se eu tinha 2, viram 4. Então, você está vendo aqui, ó. Cada um gera 2, se eu tinha 2, eu vou ter 4 espermátides. E aí, nós vamos para a quarta e última fase, que é essa fase daqui de baixo, aonde cada espermátide vai virar um espermatozoide. Cada espermátide vira um espermatozoide. Cada espermátide vira um espermatozoide. Essa última fase é chamada de espermiogênese. Cuidado para não confundir. Espermatogênese é o nome do processo todo. Espermiogênese é o nome da última etapa desse processo. Não tem divisão celular também, é só um processo de diferenciação, onde cada espermátide vira um espermatozoide. Só que esse processo não é assim tão simples, né? Então, está falando lá. O que é espermiogênese? É a fase final da produção de espermatozoide. Está falando. Processo pelo qual as espermátides se transformam em espermatozoides. Eu falei, espermatozoides são moléculas de pequeno tamanho. Então, o que é que vai acontecer? Isso é uma espermátide. A primeira coisa que você está vendo é que ela vai perder grande parte do citoplasma dela. Ela vai guardar um núcleo, vai guardar a membrana, vai guardar os centríolos, você está vendo o centríolo aqui, e alguns complexos de Golgi e mitocôndria. Essas são as organelas que eles vão guardar, que serão importantes. A maior parte do citoplasma é mandado embora, chega de 90% é jogado fora, não vou usar, e vou formar, a partir do centríolo, eu vou formar o flagelo. As mitocôndrias vão estar aqui, para dar a base energética, né, a fonte energética e o batimento flagelar. O núcleo vai continuar núcleo. E agora presta atenção, que o complexo de Golgi, ele vai formar esse capacetinho que você está vendo aqui, que a gente chama de acrosoma. Vai ser muito importante para você entender o processo de fertilização, tá bom? Que você vai ver lá na fisiologia da reprodução, valeu? Quando você ouvir na aula de complexo de Golgi, a gente vai falar de acrosoma também. Então, você vai ter que lembrar desse desenho aqui, né? Onde vários complexos de Golgi se unem para formar o capacetim chamado acrosoma. Só por curiosidade, né, galera? Dentro desse acrosoma tem uma grande quantidade de enzimas que vão permitir
perfurar as camadas de proteção do óvulo e, assim, consequentemente, permitir também a fecundação. Falou? Então, isso é a espermiogênese. Sair de espermátide até virar um espermatozoide. É essa transformação que você está vendo aqui que se chama espermiogênese e é a última fase da espermatogênese. Falou, galera? Bom, isso é no masculino. Agora tem o feminino. Nós temos, então, a ovulogênese. É um pouco mais complicado. Então, vamos um pouquinho mais devagar agora, tá bem? Não esquece, hein, galera? Não esquece, cara, o tempo da aula está na sua mão. Você precisa parar um pouquinho? Para o filme, anote, faça as anotações necessárias, volte o filme se precisar. Você é o dono dessa aula, cara. Você tem o comando do ritmo dessa aula. Use isso a seu favor. Falou, galera? Então, vamos lá. Ovulogênese, responsável pela formação dos gametos femininos, que é o óvulo, né, galera? Gônada, são os ovários, não é mais testículo, é ovário. Hormônio, lá era FSH, LH e testosterona, agora é FSH, LH, estrógeno e progesterona. Esses dois produzidos pelos ovários, esses dois produzidos pela adeno-hipófise, que você vai ver na aula da fisiologia da reprodução. Falou? Outros nem endócrino, não sei, ou nas ligas, também sei lá. Esse é o aparelho reprodutor feminino. Nós mostramos o aparelho reprodutor masculino, agora o feminino, né? Então, você tem a vulva, que é a entrada, né, da vagina. Você tem esse canal muscular oco, que a gente chama de vagina, que a função dela é receber o pênis, né, o órgão copulatório masculino. Você tem a cérvix, né, que já faz parte do útero, se projetando para o interior da vagina, ok? Você tem o buraquinho da entrada aqui da cérvix, né? Esse fundinho a gente chama de colo uterino. A cérvix, você tem alguns anéis aqui que tentam proteger o útero. Isso que a gente chama de corpo do útero. Isso é a parede muscular do útero, Essa faixinha branca que você está vendo aqui, ó, essa faixinha branca, é o endométrio, a camada, né, a mucosa que reveste internamente o útero. Eu tenho a tuba uterina, né, tuba uterina, e eu tenho o ovário. Né? Então, a gônada é aqui, ó, o ovário, tá bom? E é desse ovário que vai sair o óvulo. Um óvulo por ciclo. Então, vamos supor, em março o teu óvulo vai sair de cá, em abril o teu óvulo vai sair de lá. Um por ciclo. Ciclos alternados. Valeu, galera? Então, esse é o aparelho reprodutor feminino sem segredos. Beleza? Vamos, então, agora para a parte celular. Reparem, galera, uma coisinha de cara que vocês estão vendo. Ó. Uma fase, duas fases, três fases. Não tem uma quarta fase. Ah, Luizinho, então é mais simples? Não, cara, é mais complicado. Então, vamos por partes, como diria Jack. Falou? Vamos estudar fase a fase, assim como nós fizemos com o masculino. Beleza? Então, vamos lá. Primeira fase, o período germinativo, o período de multiplicação. Quando que acontece aqui? Também durante o desenvolvimento embrionário, tá? Até o terceiro mês de gestação, as células naquilo que vai se tornar o seu ovário, né, começam a se multiplicar, né, e vão formar as ovogônias, tá bom? Cada ovogônia vai se dividir por mitoses sucessivas, dando origem a outras ovogônias. Então, ó, nessa fase, você só vai formar ovogônia, sempre por mitose. Reparem que é tudo 2 N's, mantém-se o número de cromossomo, beleza? Beleza, galera? Bom, só que assim que a ovogônia é formada, então está falando lá, ó, quando as células germinativas aumentam em quantidade por mitose e originam as ovogônias, né? Até o final do primeiro trimestre de gestação. Então, você tem 90 dias na barriga da sua mãe, faz 3 meses que você foi concebido ou concebida, e você já tem um monte de ovogônia dentro de você. Olha como é que a mocinha ela é pressada. Aí, agora, eu vou para a segunda fase.
Cada ovogônia vai se diferenciar em um ovócito primário. E a gente vai chamar essa fase de fase do crescimento. De novo, a fase do crescimento não tem divisão celular, a fase do crescimento é só diferenciação, tá bom? Essa célula começa a acumular grandes quantidades de vitelo, de nutrientes, e essa célula aqui pode chegar a ser até 30 mil vezes maior do que aquela. Tá? Estou te dando um exemplo radical, mas ela é, sem dúvida, bem maior do que aquela. Tá bom? Por quê? Porque o citoplasma dela aumenta, porque ela vai acumular vitelo. Ah, Lizinho, o que é vitelo? Vitelo, galera, é comidinha de embrião. Tá? Vitelo são nutrientes que o embrião vai precisar, pelo menos durante parte do desenvolvimento embrionário, ou se não, todo o desenvolvimento embrionário. Depende de qual tipo de óvulo que nós vamos formar no fim. Mas, de qualquer maneira, o acúmulo de vitelo aqui é sempre muito grande. Tá bom? Então, seria a fase do crescimento que a gente falou aqui atrás. Então, vamos lá. Logo que são formadas as ovogônias, passam, então, por um notável crescimento. Ó, tá vendo? Não é mais discreto, agora lá no espermatogênese. Aqui é um notável crescimento. Um aumento do citoplasma e uma grande acumulação de substâncias nutritivas que a gente vai chamar de vitelo. Tudo isso eu já falei para vocês. Esse depósito citoplasmático vitelo é responsável pela nutrição do embrião durante, pelo menos, parte de seu desenvolvimento. Tudo isso eu falei para vocês. Terminada a fase do crescimento, as ovogônias transformam-se em ovócito primário, ou ovócito de primeira ordem, ou ovócito 1. E, por fim, vai iniciar a primeira fase da meiose. É o ovócito 1 que vai sofrer a primeira fase da meiose, mas pasmem, crianças, olha que legal. Ele vai começar a meiose e parar. Vai parar na prófase 1. Cadê? Interrompe. Assim que começa a prófase 1, ela já interrompe na prófase 1, na primeira fase da meiose 1, e fica assim em suspensão, fica parado, do jeito que está, até que essa menina entre em puberdade ou até mais tarde. Por quê? A partir da puberdade é que vai acontecer um óvulo por ciclo terminar o processo da meiose. Então, agora, para a última fase. O ovócito 1 vai sofrer a meiose, vai dar origem a duas células. Você lembra que o ovócito 1 estava cheio de vitelo? Então, todo o vitelo vem para uma célula só, e a outra célula fica só citoplasma e núcleo, só membrana e núcleo. Essa célulazinha tende a morrer, e a gente chama ela de corpúsculo polar. Tá? Essa outra célula não é igual àquela, ela recebeu todo o vitelo que ela ficou sem, a gente vai chamar de ovócito 2. Só que isso, ó, a primeira fase da meiose. Então, agora nós vamos ter a segunda fase da meiose. Se essa célula não morreu, ela pode se dividir. Se ela não morreu, ela pode se dividir, mas não vai adiantar nada que ela vai dar origem a dois corpúsculos polares do mesmo jeito. Então, se não morreu aqui, vai morrer aqui embaixo. E essa célula, que a gente tinha chamado de ovócito 2, também vai sofrer a segunda fase da meiose, também vai dar origem a duas células, e também com a mesma ploidia N dessa daqui, só que essa daqui sem vitelo e todo o vitelo vindo para cá. Galera, presta atenção numa coisinha. Eu vou formar, no fim, um único óvulo e 3 corpúsculos polares. Um único óvulo e 3 corpúsculos polares. Guarda isso, ó, vou voltar lá no comecinho da gametogênese masculina, feminina. Cadê? Aqui. Começou um, vai terminar um só. Esses 3 aqui, ó, que são os 3 dos corpúsculos polares, eles não são férteis. E mesmo que eles fossem fertilizados, eles iam acabar morrendo. Então, a gente dividiu fase a fase. Você viu que a coisa não é assim tão cabeluda, igual você imaginava. E a gente termina, assim, a fase celular da gametogênese feminina. Valeu, galera? Eu posso fazer 2 observaçõezinhas? Vou voltar lá de novo. Ó. Vou voltar. Voltei. Tá. Esse negócio de uma célula
fazer de uma célula que iniciou formar só uma, isso aqui só acontece em mamífero. Só acontece em mamífero, tá bom? Em todos os demais fêmeas, não todas não, mas uma grande maioria delas, de 1 forma 4. É só em nós mamíferos que de uma forma uma. Em nós mamíferos que apareceu, nós placentários, que apareceu esse negócio de formar corpúsculos polares, né? Quem não é placentário não forma corpúsculo polar. É a primeira dica que eu estou dando para vocês. Segunda dica. Agora para você primata, para você macaca. Presta atenção no que eu estou falando agora. Hein? Nas mamíferas todas, tá? O gameta feminino, aquele que vai ser fecundado, vai ser o óvulo. Então, em todas as fêmeas e todas as mamíferas, o gameta feminino é o óvulo. Mas em você primata, então você que é mulher, você que é uma macaca, uma mica, sei lá, uma gorila fêmea, não importa. Quem vai fecundar não é o óvulo, quem vai ser fecundado é o ovócito. E essa segunda parte da divisão, que eu gosto 2, pela ovócito, óvulo e corpúsculo polar, isso aqui só acontece se a fecundação acontecer aqui, tá bom? Aqui. Eu vou repetir as duas dicas de novo. Esse negócio de 1 formar 1 só acontece em mamífero, primeira coisa. Segunda coisa, o gameta feminino da mamífera primata é o ovócito 2. Ele que vai ser fecundado, não é o óvulo. Essa segunda parte da divisão do ovócito 2 só vira óvulo e o outro corpúsculo polar se acontecer a fecundação aqui. Beleza? Vocês estão vendo, galera, que não tem nada que é difícil, só que é muito detalhezinho, não é isso? Tudo isso a gente já falou. E fechou a nossa... Então lá, só para a gente lembrar, né? A fase da maturação inicia-se quando a menina alcança a maturidade sexual, por volta de 11 a 15 anos de idade, né? Às vezes até mesmo antes. Quando o ovócito primário completa a primeira divisão da meiose, interrompida na prófase 1, né? Origina 2 células. Uma delas não recebe citoplasma, né? Desintegra-se a seguir, a maioria das vezes sem iniciar uma segunda divisão meiótica. A maioria das vezes, mas pode acontecer, como eu falei para vocês. E aliás, essa célula é o primeiro corpúsculo polar. Tá? Normalmente ele morre antes de uma segunda divisão celular. Mas se acontecer uma segunda divisão celular, ele vai morrer do mesmo jeito. A outra célula, quando é rica em vitelo, é o ovócito secundário, o ovócito 2 ou ovócito de segunda ordem. Ao sofrer a segunda divisão da meiose, origina-se o segundo corpúsculo polar, né, que veio dela, que também morre em pouco tempo. E o óvulo, o gameta feminino, célula volumosa cheia de vitelo. Isso eu falei, só acontece em todas as mamíferas, mas em nós primatas nós somos a exceção, falou? Bom, então aqui, galera, a gente está vendo dentro da ovogênese o seguinte, dentro de um corte transversal do ovário, essas células assim, aqui, ó, que vocês estão vendo, são as células que já sofreram parte da meiose, já entraram em meiose e estão lá em descansinho. É aquilo que nós chamamos de ovócitos primários, tá bom? Já você nasce com isso daqui. Só que você está vendo que ao redor dos ovócitos primários, eu tenho várias células laminares, que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essas células laminares são chamadas de células foliculares. Cadê? Aqui, ó. Células foliculares são responsáveis por eliminar o ovócito quando ele for fazer a ovulação, tá bom? Que ocorre mais ou menos, né, na metade do ciclo ovariano, que é no 14º dia. Então, quem ajuda, né, esse cara, que é o ovócito primário, durante todo o processo de nutrição, são essas células foliculares. Quem ajuda esse ovócito primário, que depois já vai virar óvulo,
A ovular também são essas células foliculares. E não esquece que são essas células foliculares depois que vai formar também o corpúsculo, vai ser muito importante na produção de um hormônio, tá? Principalmente da progesterona. Tá bem? Mas deixa para você ver isso na aula de fisiologia da reprodução. Olha que lindo, cara. Olha que lindo, tá bom? Aí você está vendo aqui o ovócito primário, formou isso daqui, o núcleo do ovócito primário, tudo isso aqui é o ovócito primário, isso aqui é o núcleo do ovócito primário, isso aqui são as células foliculares que você está vendo. Tá vendo? Elas estão aqui ao redor dessa célula do ovócito primário para servir a célula que vai dar origem ao gameta. Falou? Cada ovócito primário tem um monte dessas ao redor. E aqui, né, no início do processo do ciclo e aqui já no fim do processo do ciclo. Você está vendo que o número de camadas de células foliculares aumenta aqui, ó, tá vendo? No começo é só uma camadinha, tá vendo? Ó, do lado de cá. Aqui, ó, várias camadas. São essas células, são células de suporte do ovócito até ele se tornar um óvulo. Falou? Cadê? Ó, o ovócito. Olha como é que a camada engrossa, né? Tá bem? São as células foliculares, tá bom? E aí nasce o óvulo. O óvulo vai sair no processo da ovulação, tá bem? Aí você está vendo o óvulo, né? As suas camadas de proteção já aqui ao seu redor, tá bom? Olha que bitelão, baita de uma célula, não é isso? E aí, galera, eu fiz o seguinte, eu não vou colocar esse filminho agora, porque ele demora um tempinho, tá bom? Mas é interessante você olhar isso daqui, que tudo isso que eu falei para você, ele vai mostrar, tá? Eu vou colocar só um comecinho para vocês depois assistir em casa. Uma animação muito legal, tá bom? Que você vai conseguir enxergar e fazer. Não saiu. Então tá bom. Vai, então, se não sair na hora que vocês clicarem também, eu já deixei aqui em cima o seu endereço, o seu link, tá? Porque às vezes, na hora que a gente coloca isso aqui do filme, às vezes pode não sair. Valeu? E para a gente fechar, eu coloquei as diferenças entre a espermatogênese e a ovulogênese. Então, vamos lá. Quais são as diferenças? Você fazer comparação. A espermatogênese é um processo contínuo, né? Desde ser embrião até você morrer, enquanto a ovulogênese está relacionada a um ciclo reprodutivo da mulher, ou da cadela, ou da égua, dependendo da fêmea, tá bom? 2. Na espermatogênese, cada espermatozoide produz cada espermatogônia produz 4 espermatozoides. Na ovulogênese, cada ovogônia dá origem a apenas um ovócito e, consequentemente, um óvulo, né? Células inviáveis, denominadas corpúsculos polares também, tá bom? Outra, a produção do gameta masculino é um processo que continua até a velhice, até mesmo depois de morrer, até 6 horas depois de morrer, o cara está produzindo espermatozoide. Enquanto que a produção dos gametas femininos cessa na menopausa, né? Então, a mulher vai ovular, vai produzir óvulos até o período da menopausa. A menopausa, ela interrompe. Então, ela começa a produzir os óvulos mais tarde um pouquinho e termina mais cedo, tá bom? O espermatozoide é uma célula pequena e móvel, enquanto que o óvulo é uma célula grande, mas muito grande e sem mobilidade. Você vai ver no filminho, deve ter visto no filminho que você deve ver, que quem empurra o óvulo são os cílios da própria tuba uterina, tá bom? Quanto à constituição cromossômica, existem 2 tipos de espermatozoides. Aquele que tem 22 cromossomos normais mais um cromossomo X, ou aqueles espermatozoides que têm os 22 cromossomos normais mais um cromossomo Y, né? Porque o homem que vai definir se o cromossomo é X ou se o cromossomo é Y. Agora, na mulher, não, né?
todos os cromossomos, todos os óvulos dela, todos os gametas dela vão ter 22 cromossomos, não é 23 aqui, 22 cromossomos, e só que vai ter só X. Obviamente, se é mulher, ela é XX, ela não tem Y. Falou? Lembrando, ó, aqui não é 23, não. Aqui é, cadê minha setinha? Ô, gente, aqui é 22. Falou? Tá bom? Bom, galera, terminou então o nosso ciclo celular, tá bem? Fiquem relaxados agora, galera, porque a gente vai entrar numa parte da nossa matéria que é muito tranquila, é muito fácil, tá bom? E aí vocês vão ver, né, que a citologia não é assim tão difícil. Eu falei para vocês que não seria fácil, na verdade. Vocês já estavam preparados para isso. Eu gostei disso aqui, você, ó, ovulou. Será que é o fim ou será que é só o começo? Às vezes, se você fecundar, velho, vai dar um problema danado. Valeu, galera. Bom, gente, muito obrigado a vocês. Nós, desse jeito, então, terminamos o nosso ciclo celular. Fechou tudo. E até o próximo assunto. A gente vai seguir o nosso material. E na próxima aula a gente vai começar o próximo assunto. Valeu, galera. Um beijo no céu da boca de vocês. Se cuidem, galera. A gente está no meio do furacão, agora que o bicho vai começar a pegar. Então, se cuidem. Falou? O número de infectados vai estar maior, o número de hospitais, de vaga no hospital vai estar menor. É agora que você tem que segurar a onda. Valeu, galera? Gente, um beijo. Até mais. Boa Páscoa para vocês. Falou, galera?